Olá pessoal, aqui é a professora Sônia França e vamos dar início a mais uma aula de algoritmos e estrutura de dados. Nessa aula eu vou falar sobre lista estática. A lista nada mais é do que a estrutura que armazena elementos de forma alinhada, ou seja, com elementos dispostos um após o outro, como em uma lista de convidados, compras, etc. Então nós temos aqui dois exemplos, uma lista de convidados com a relação desses convidados, e uma lista de compras com a relação dos itens que eu tenho que comprar e a quantidade que eu preciso comprar. Nós já trabalhamos indiretamente com as listas, quando nós estamos desenvolvendo programas em que trabalham com vetores. Então, no vetor, você vai ter um conjunto de elementos que você vai estar armazenado de forma linear, de forma alinhada, certo? Então, a lista, ela pode ter dois tipos. Ela pode ser implementada utilizando vetores e ela pode ser implementada utilizando ponteiros. Quando a lista é implementada utilizando vetores, ela é chamada de lista estática. Então, as listas estáticas, ela é uma lista classificada como estática quando ela é implementada usando vetores. Por que esse nome estática? É porque você deve estipular qual é a quantidade de elementos que ela armazena antes da compilação do seu programa. Então, na hora que você for fazer a declaração do seu vetor, você já está dizendo quantos elementos podem ser armazenados no vetor. Então, com isso, eu tive que dizer a quantidade que eu posso armazenar antes do programa estar em execução. Então, a memória para armazenamento de dados ela é alocada em tempo de compilação. Isso significa que, se eu declaro o meu vetor com 10 elementos e ao longo da execução do meu programa eu preciso armazenar 15, eu não posso armazenar 15 porque o meu vetor ele tem uma quantidade específica de elementos. Então, o nome estático quer dizer que aquela lista ela tem um tamanho máximo e eu não consigo aumentar esse tamanho. Certo? O nome estático vai ser proveniente disso. Já quando a gente for trabalhar com as listas dinâmicas, a gente vai utilizar uma outra forma de implementação. Isso vai fazer com que a gente possa armazenar quantos elementos a gente queira, porque a memória ela vai sendo alocada em tempo de execução, certo? E não em tempo de compilação, como é o caso das estáticas. Então, uma lista, tanto as estáticas quanto as dinâmicas, elas podem ser ordenadas ou desordenadas. Então, aqui a gente vai ver as 4 variações. A gente vai ver a lista estática ordenada, a lista estática desordenada. Vamos ver posteriormente lista dinâmica ordenada e desordenada, certo? Nesse momento, vamos dar o foco nas listas estáticas, que seriam a implementação usando vetores. Vetores a gente já utilizou em outras disciplinas, então, por enquanto, a gente vai estar ainda quase que como fazendo que uma revisão, certo? Posteriormente, quando a gente passar para as estruturas dinâmicas, então a gente vai vir com conteúdo novo. Então, o que a gente vai estar diferenciando agora é estruturando a forma que a gente manipula os dados e de que forma eles estão organizados, certo? Nesse caso, a gente está trabalhando aqui na organização das listas. Então, na lista desordenada, estática desordenada, os elementos eles vão sendo colocados na primeira posição vazia do vetor, certo? Então, os elementos vão chegando, eu tenho aqui como exemplo esse vetor com 10 posições, podendo armazenar até 10 elementos. Então, conforme os elementos vão chegando, eu quero inserir novos elementos, eu vou verificando as posições vazias do meu vetor e vou colocando esses elementos sem me preocupar com uma ordenação. A ordem aqui vai ser a ordem de chegada. No caso de uma lista ordenada, eu vou ter que verificar qual é o campo que eu quero ordenar. Então, nesse caso aqui, desse exemplo, está um vetor simples com um único elemento,
é um único elemento, não é um vetor de registro, né? Então, aqui eu só estou armazenando números. Eu poderia ter naquele caso lá em que eu estava dando o exemplo de uma lista de compras, então eu ia armazenar qual era o produto, qual era a quantidade. Eu ia ter que verificar, eu vou ordenar pelo nome do produto ou pela quantidade de produtos que eu quero. Então, eu vou ver qual é o dado que está impondo aí a ordenação. E aí, quando eu for inserir um novo elemento, eu vou ter que checar para que os elementos sejam inseridos, a entrada desse novo elemento mantenha a minha lista ordenada. Então, nesse exemplo aqui, que eu tenho 7, 12 e 14, são os 3 elementos que eu tenho armazenado aqui no meu vetor, na minha lista. Se eu quiser agora inserir o elemento 15, ele tranquilamente entraria aqui na última posição livre do vetor. E aí, eu já colocaria o 15 diretamente, porque o 15 ele não iria afetar a ordenação da minha lista. No entanto, se eu quisesse armazenar o número 5, eu não poderia chegar aqui na posição livre do vetor e colocar já o 5. Eu teria que manter a minha lista ordenada, fazendo aqui uma movimentação dos elementos para que o 5 entrasse aqui nessa primeira posição, certo? E assim, a gente mantém a estrutura ordenada, a estrutura de lista ordenada. Então, nas listas, nós temos as operações básicas em que nós executamos nas listas, que são a inserção de elemento, a consulta de um elemento que está na lista, remoção de elemento, alteração de elemento e a listagem dos elementos da lista. Então, a gente vai ver que tem comportamentos diferentes nessas operações, dependendo se ela é uma lista ordenada ou desordenada, certo? Mas a gente vai ter essas operações básicas e a gente vai ver agora o que é que tem que acontecer, como funciona, na verdade, cada uma dessas operações, para depois a gente passar para o código e implementar essa estrutura em uma linguagem de programação, que no nosso caso é o C. Então, vamos lá para as operações relacionadas à lista estática desordenada. Então, dentre as operações básicas, a gente vai começar aqui. A gente vai trabalhar com uma lista estática implementada usando um vetor de 10 elementos que vai armazenar 10 números inteiros, certo? Então, eu vou ter um vetor de números inteiros aqui como exemplo para vocês entenderem cada uma das operações e o que vai acontecer para a gente entender o que é que vai ter que colocar lá no nosso código. Então, aqui nesse vetor, eu tenho aqui a declaração, eu teria um vetor chamado n, com 10 posições, e ele armazena números inteiros, certo? Então, nessa declaração aqui, eu já estou entendendo que eu estou trabalhando com uma estrutura estática, certo? A minha lista estática, porque eu estou trabalhando com vetor, e essa memória, na hora que o programa for ser compilado e entrar em execução, ele já vai separar a memória específica para armazenar esses 10 números, certo? E eu não consigo armazenar mais do que 10 porque eu aloquei exatamente 10 espaços de memória para os meus números, para o meu vetor. Eu tenho aqui a variável int, eu tenho aqui a variável quantn, que vai ser a variável que vai fazer o controle de quantos elementos eu tenho na minha lista, quantidade de números que eu tenho armazenados na lista. Ela é do tipo inteiro. E eu inicializo meu programa dizendo que ela está com valor 0, não tenho ninguém no meu vetor, certo? Então, eu tenho o vetor e a quantidade de elementos que eu tenho no vetor. E aqui eu tenho a representação gráfica desse meu vetor. Então, vamos lá para a primeira operação, que seria a operação de inserção. Como eu falei um pouquinho atrás, a inserção de elementos numa lista desordenada, ela é mais simples, né, o que a gente já vinha fazendo, que é sempre pegar qual a posição, primeira posição livre do vetor, e eu vou colocar esse elemento nessa posição livre. A partir do momento que eu coloco um elemento no vetor, eu atualizo a variável que está controlando quantos elementos eu tenho no vetor.
Então, no momento de inserir um novo elemento, vai ser verificado se a lista ainda tem posição disponível, certo? Então, se a minha lista comporta 10 elementos, na hora da inserção, eu vou verificar se ela já tinha alcançado a capacidade máxima ou se ela ainda pode receber um novo elemento. Se ela tem essa possibilidade de receber um novo elemento, ele é colocado na primeira posição vazia que eu tenho no vetor, e eu sei qual é essa posição vazia porque ela vai ser indicada pela variável quant_n. Então, a quantidade de elementos também deve ser incrementada assim que o elemento é colocado na posição da inserção. Então, lembrar que a numeração dos elementos de um vetor em C, ela inicia por 0, certo? Então, vamos aqui. Por exemplo, eu tenho aqui esse vetor, o vetor n, né? Ele já tem 3 elementos, que seriam o 5, o 2 e o 1. Então, a variável quant_n está com o valor 3, certo? Então, se eu quero inserir um novo elemento, eu quero inserir 4 no meu vetor, então, eu vou verificar quantos elementos eu tenho. Eu tenho 3. Então, já sei que se o meu vetor comporta 10 elementos, esse elemento pode ser colocado no vetor. Então, já tenho posição livre. Em que posição eu vou colocar? Eu vou colocar exatamente na posição quant_n. Quant_n, além de me dizer quantos elementos tem, que eu tenho 3 elementos, como no C a posição começa a partir do zero, esse número também, a quantidade n, aqui nesse caso 3, vai me indicar em que local eu devo colocar o novo elemento. Então, veja que a posição vazia que eu tenho aqui, a primeira posição vazia que eu tenho no meu vetor, é a posição 3, certo? Então, é exatamente nessa posição 3, na posição quant_n, que o meu novo elemento deve ser inserido. Então, eu venho aqui com o elemento 4 e coloco na posição 3. A partir do momento que eu faço a inserção, eu atualizo que meu vetor não tem mais 3 elementos, ele passou agora a ter 3 elementos, mais um, ele tem agora 4 elementos. Então, a variável quant_n é atualizada para 4. Então, veja que essa variável, se eu fizer uma próxima inserção, ela vai me indicar que é na posição 4 que eu vou colocar o novo elemento, certo? Então, a inserção sempre vai ser verificar se tem posição livre e coloca o novo elemento na primeira posição livre do vetor, certo? Outra operação, a próxima operação é a operação de consulta. A operação de consulta, vocês vão ver que ela vai ser uma operação básica. Várias vezes a gente vai estar precisando fazer consulta. Ela é uma operação que ela também vai ser utilizada nas próximas operações, vocês vão entender. Então, eu tenho o seguinte, para consultar um elemento, eu tenho um vetor com vários elementos, uma lista, e eu preciso fazer a consulta, preciso localizar um elemento. Então, quando a gente precisa fazer essa consulta, eu vou dizer qual é o elemento que eu estou querendo encontrar. Então, normalmente a gente diz uma chave de busca, né? Então, nesse caso aqui, que é um vetor simples, a gente só tem o número n, mas se fosse um vetor de registro, né, uma lista de registro, de vetor de registro, você teria lá, sei lá, por exemplo, o aluno. Eu teria o nome do aluno, a série do aluno, as disciplinas que ele está matriculado, as notas. Então, na hora que eu fosse fazer a consulta, né, eu podia estar fazendo a consulta não só pelo campo da matrícula, eu podia estar fazendo a consulta por outros campos, certo? Nesse caso aqui, que está uma consulta simples, eu vou dizer qual é o número que eu estou querendo procurar, certo? Então, com isso, eu vou verificar se o vetor tem algum elemento armazenado, então, eu vou procurar o elemento nesse vetor. Se o vetor tiver com a quantidade zerada, então, eu não tenho ninguém, eu já digo que o vetor está vazio, certo? A minha lista está vazia. Nesse caso da consulta, a gente vai verificar qual é o elemento que a gente quer encontrar e faz uma varredura no vetor em todas as posições ocupadas do vetor, certo? O meu vetor tem 10 elementos, a capacidade máxima, mas no momento ele só tem armazenado 4 elementos, então só preciso visitar as 4 posições que tenham elementos armazenados, certo? Então a gente faz a visita em cada uma das posições do vetor e checa se
ali tem o elemento que a gente está procurando. Se tiver, beleza. Se não, vai visitando as próximas posições até chegar na última posição ocupada do vetor e a gente informa que não foi encontrado o elemento depois de uma varredura completa no vetor, certo? No caso da remoção, né, quando a gente vai remover algum elemento, a gente primeiro precisa ver se o elemento está na lista. Então, veja que para eu remover, na hora da remoção, é como se eu antes tivesse que fazer uma consulta. Por isso que eu falei que a consulta acaba sendo reutilizada por outras operações. Então, na hora da remoção, a primeira coisa que eu faço, qual é o elemento que você quer remover? Eu digo, elemento X. Então, eu vou verificar se esse elemento se encontra no vetor, certo? Quando eu verifico se ele se encontra no vetor, eu vou guardar em que posição do meu vetor eu encontrei esse elemento, certo? Então, se ele está lá no vetor, o que vai ser feito é o seguinte: no vetor, nós temos que deixar as posições ocupadas de forma contínua, né? Você tem um elemento que você quer remover. Se você quer remover o primeiro elemento, aquela posição em que o elemento se encontra não pode ficar vazia, certo? Então, a gente tem que fechar esse espaço que o elemento ocupava. E depois de uma remoção, a gente sabe que o vetor diminuiu um elemento. Então, a gente vai diminuir a quantidade de elementos de uma unidade, certo? É importante que quando a gente faz operações que alteram elementos ou que removem elementos, a gente sempre perguntar se realmente deseja que aquela operação seja feita. Então, nesse caso, quando a gente localiza o elemento e apresenta para o usuário, a gente precisa perguntar se ele realmente deseja remover o elemento. Então, vamos ver aqui de forma gráfica. Eu tenho o meu vetor N, né? A minha lista estática desordenada. Então, eu estou aqui com esses 4 elementos, 5, 7, 1 e 4, com a variável quantiene com 4. Então, se eu quero remover o 7, para que esse 7 saia e eu não deixe a lacuna dessa posição do elemento que vai ser removido, o que a gente faz é puxar o último elemento do vetor e cobrir essa posição aqui, jogar o 4 na posição do 7. Então, sempre eu pego o último elemento e fecho a posição do elemento que vai estar sendo removido, certo? E com isso, após esse deslocamento do último elemento para a posição do que vai ser removido, a gente vai diminuir a quantidade de elementos para menos 1, certo? Então, eu tinha 4 elementos no meu vetor, o vetor passa a ter 3. Veja que na prática, né, o que a gente vai fazer é pegar o 4 e jogar na posição do 7. No entanto, o 4, essa posição aqui a gente não apagou o 4 que estava aqui na última posição. No entanto, como a minha quantidade de elementos passou a ser 3, se eu executar uma operação de inserção, de inserir um novo elemento na lista, quando eu vou fazer a inserção, ele vai ver qual é a primeira posição, quantos elementos tem no meu vetor? Tem 3. Então, ele vai considerar que tem o 5, o 4 e o 1. Qual é a primeira posição livre do meu vetor? É a posição quantiene, essa posição 3 aqui. Então, o novo elemento vai sobrepor o 4 que está aqui, certo? Então, ele não sai, ele só fecha a posição do elemento que foi removido e permanece lá. Mas como eu sei que a minha lista só vai até o elemento 1, o número 1, o próximo elemento que eu for inserir já vai sobrepor o que seria um lixo que está ali na posição 3, certo? Então, isso, por exemplo, acontece quando a gente está com o HD desfragmentado, que você sai apagando. Quando você sai apagando vai apagando os arquivos, naquela posição em que o arquivo estava no seu HD, o que ele faz é uma marcação apenas que aquela área pode ser utilizada, né? Que aquela área é de elementos removidos, né? Então, se você chega com um novo arquivo, ele vai lá ver que aquela área tem um lixo, mas ela está liberada para um novo armazenamento, ele vai lá e armazena por cima, certo?
E aí você tem a operação da desfragmentação, que é exatamente juntar para que as áreas fragmentadas sejam retiradas do seu HD para ter uma eficiência maior. Então, aqui nesse caso, a gente nunca deixa o vetor com essas lacunas, né? Vai fechando as lacunas com o último elemento. Veja que no caso da lista desordenada, se eu tenho um elemento aqui e puxo ele, o último elemento, e puxo ele para a posição de qualquer outro elemento, não tem problema porque a lista ela não tem uma ordenação. A gente vai ver que na ordenada, isso aqui a gente não pode fazer. Eu não posso pegar o último elemento do vetor e fechar uma lacuna, porque eu vou estar fazendo com que a minha lista acabe ficando desordenada, certo? Agora, a operação de alteração. Para alterar um elemento também numa lista desordenada, eu não me preocupo tanto pelo fato de a alteração, se o dado que eu estou alterando mudar, não vai interferir na ordenação, né? E aí a gente tem também a operação de alteração, ela começa com uma operação de consulta. Se eu digo que eu quero alterar um elemento, quando eu vou alterar um elemento, a primeira coisa que eu faço é, qual é o elemento que você quer alterar? Então, a pessoa vai informar qual é o elemento que vai ser alterado, eu vou localizar esse elemento no vetor e informar em que posição ele se encontra, né? Ou também pode acontecer de procurar e ele não está no vetor e informa uma mensagem de erro, certo? Então, localizado o elemento, eu vou apenas sobrepor naquela posição, cobrir com o novo elemento. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o elemento, esse vetor N, com 4 elementos, né? E eu quero alterar o número 1 para 9. Então, eu tenho 1 aqui, localizo que 1 está nessa posição 2 do meu vetor, e eu só vou lá na posição 2 do meu vetor e cubro com o 9, certo? Não tinha preocupação de manter a lista ordenada, então fica uma operação simples, uma consulta com uma sobreposição do elemento quando eu encontro ele na posição. Por fim, a operação da listagem, que é quando a gente precisa verificar quais são os elementos da minha lista. Então, o que a gente vai fazer é fazer uma varredura no vetor da primeira posição até a última posição ocupada, né, e apresentar esses elementos. Então, também pode acontecer da lista não ter nenhum elemento, e aí eu digo que a lista está vazia, certo? Então, nesse caso aqui, desse vetor, tem 5, 7, 1 e 4. Dizendo que tem 4 elementos, eu vou visitar as 4 posições ocupadas e apresentar os valores que tem armazenados no meu vetor, certo? Então, agora que a gente sabe como cada operação na lista estática desordenada funciona, então a gente vai passar agora para o programa em si, para a gente verificar como é essa implementação, para que quando a gente encontre uma situação de uma lista desordenada, a gente já vai saber como fazer isso.